Você já parou para pensar em tudo o que a humanidade ainda não sabe? Mistérios tão antigos quanto o próprio tempo, enigmas do espaço e da ciência que desafiam até as mentes mais brilhantes. E o pior, eles ainda não foram resolvidos. Prepare-se para embarcar em uma jornada de curiosidades sem limites. Vamos explorar os maiores mistérios da história que, até hoje, continuam a nos desafiar. E no final, tem uma surpresa para você, que pode mudar a forma como você vê o futuro. Você gostaria de aprender como ganhar em dólar, no conforto da sua casa? Fique comigo até o final para descobrir. As pirâmides do Egito são uma das mais impressionantes e misteriosas construções da história da humanidade. Elas não são apenas grandes monumentos de pedra. São símbolos de um conhecimento e poder que parecem ir além do que entendemos hoje. As pirâmides, especialmente as de Gizé, têm atraído a atenção de cientistas, arqueólogos e teóricos por mais de 4.000 anos. Mas até hoje, ninguém sabe ao certo como os egípcios conseguiram construí-las com tamanha perfeição, nem porque elas foram feitas da maneira que foram. Será que estamos ignorando algo fundamental sobre a civilização egípcia ou talvez sobre a própria história da humanidade? A pirâmide de Xufu, também conhecida como a Grande Pirâmide, é a maior de todas. Ela foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra, pesando entre 2,5 e 15 toneladas cada. Mesmo com toda a tecnologia moderna, a maneira exata de como essas pedras foram cortadas, transportadas e colocadas com tanta precisão continua sendo um mistério. Como os egípcios conseguiram transportar essas pedras pesadas através do deserto sem o uso de ferramentas modernas ou veículos? Diversas teorias foram propostas ao longo dos anos para tentar explicar como as pirâmides foram construídas. Alguns sugerem que eles usaram rampas para elevar os blocos, mas o que intriga os pesquisadores é a precisão das pirâmides. A Grande Pirâmide, por exemplo, está alinhada com o norte com uma precisão que, para a época, seria quase impossível. Hoje, sabemos que o norte geográfico não é fácil de localizar, mas os egípcios parecem ter dominado essa técnica com perfeição. Isso nos leva a questionar se eles possuíam algum tipo de conhecimento avançado sobre astronomia ou geografia. Outros ainda acreditam que as pirâmides podem ter sido construídas com a ajuda de alienígenas, já que a complexidade das estruturas e o alinhamento perfeito com os pontos cardeais parecem desafiar a tecnologia disponível na época. Essa teoria, embora controversa, ganha popularidade porque muitos acham que os antigos egípcios não poderiam ter alcançado tal nível de precisão sem algum tipo de intervenção externa. Além disso, a relação entre as pirâmides e os astros também é um tema de debate. A Grande Pirâmide, por exemplo, foi construída de tal maneira que se alinha perfeitamente com as estrelas da constelação de Órion. Os egípcios, que acreditavam que o deus Osíris, deus da vida após a morte, residia em Órion, provavelmente construíram as pirâmides com o propósito de se conectar espiritualmente com o céu e com o além. Esse alinhamento não parece ser mera coincidência, e muitos estudiosos acreditam que existe um profundo significado astronômico e religioso por trás de tudo isso. Mas o mistério não termina por aí. As pirâmides também são conhecidas por abrigarem câmaras secretas e passagens misteriosas, que continuam sendo objetos de estudo. Nos últimos anos, novas tecnologias, como scanners e radiação cósmica, têm revelado espaços ocultos dentro da pirâmide de Xufu, sugerindo que ainda há muito a ser descoberto. O que será que os egípcios escondiam nas profundezas dessas enormes estruturas? Talvez não apenas objetos valiosos, mas algo ainda mais importante, algo que poderia mudar nossa compreensão da história humana. O mais intrigante de tudo é que, embora as pirâmides de Gizé sejam as mais conhecidas, existem outras pirâmides no Egito que são ainda mais misteriosas e menos estudadas. Muitas delas estão espalhadas por todo o país, mas algumas estão escondidas sob o solo, esperando para serem descobertas. E, quem sabe, estas novas descobertas possam finalmente nos dar as respostas que buscamos por tanto tempo. Em resumo, as pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Elas desafiam nossa compreensão de como as antigas civilizações eram capazes de realizar feitos tão grandiosos e precisos, e ainda mais misterioso é o propósito por trás delas. Se há algo que podemos aprender com essas estruturas monumentais, é que a história da humanidade é muito mais complexa e fascinante do que podemos imaginar. E quem sabe, um dia, as respostas para todos esses mistérios finalmente venham à tona, revelando um segredo que mudará para sempre a nossa compreensão do passado. Até lá, as pirâmides permanecerão como um enigma, desafiando todos aqueles que tentam descobrir seus segredos. O Triângulo das Bermudas é um dos maiores mistérios que o mundo moderno ainda tenta entender. Localizado no Oceano Atlântico, entre as Ilhas Bermudas, a Flórida e Porto Rico, essa região tem uma longa história de eventos misteriosos que desafiam a explicação racional. Aviões, navios e até pessoas desapareceram inexplicavelmente, e o que torna o Triângulo das Bermudas tão enigmático é que, ao contrário de outros locais perigosos no planeta, não há uma causa óbvia ou padrão claro para essas tragédias. O que, afinal, acontece ali? Será que há forças sobrenaturais em jogo, ou estamos apenas lidando com uma série de coincidências? O mistério remonta ao início do século XX, mas o fenômeno ganhou destaque mundial em 1945, quando 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos desapareceram sem deixar vestígios.
Eles estavam em uma missão de treino quando simplesmente sumiram, deixando para trás apenas os relatos de uma tripulação de resgate que, ao tentar encontrá-los, também desapareceu. O caso foi tão impressionante que gerou uma série de teorias e especulações sobre o que poderia ter acontecido. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que ocorreu naquela missão. Mas os desaparecimentos não param por aí. O Triângulo das Bermudas foi o palco de centenas de incidentes ao longo das décadas, envolvendo diferentes tipos de embarcações e aeronaves, desde pequenos barcos até grandes cargueiros e até jatos de passageiros. Uma das histórias mais conhecidas é a do desaparecimento do navio USS Cyclops, em 1918, um cargueiro da Marinha dos Estados Unidos com mais de 300 pessoas a bordo. O navio nunca foi encontrado, e o caso é até hoje considerado um dos maiores mistérios da Marinha Americana. Após uma longa busca, não se encontrou nenhum vestígio do Cyclops, e as circunstâncias do seu desaparecimento continuam inexplicáveis. Uma das teorias mais populares sobre o Triângulo das Bermudas é que ele poderia estar relacionado com uma espécie de anomalia magnética. Em certas partes da região, os instrumentos de navegação, como bússolas e sistemas de radar, se comportam de maneira errática. Isso levanta a possibilidade de que algo no fundo do mar esteja interferindo no funcionamento normal dessas ferramentas essenciais para a navegação. Alguns especialistas sugerem que pode haver depósitos de minério ou outros elementos magnéticos no fundo do oceano que causam essas perturbações, criando um ambiente onde se torna impossível para os navegantes orientarem corretamente suas embarcações e aviões. No entanto, essa explicação não resolve todos os mistérios. Como explicamos os desaparecimentos de aeronaves modernas, com sistemas de navegação muito mais avançados, ou mesmo os casos de barcos que simplesmente desaparecem sem deixar qualquer sinal de destruição ou naufrágio? Não há destroços, não há sinais de fogo ou qualquer outro indicativo de que um desastre tenha ocorrido. Apenas desaparecem, como se o próprio oceano os tivesse engolido. Isso é algo que a ciência convencional ainda não consegue explicar de forma satisfatória. Uma outra teoria sugere que o Triângulo das Bermudas é o lar de um fenômeno natural ainda desconhecido, uma espécie de boca de lobo no mar, onde correntes de ar e água se combinam de uma maneira tão extrema que causam tempestades violentas e até mesmo redemoinhos gigantescos que podem engolir uma embarcação inteira. Em 1991, um documentário sobre o Triângulo das Bermudas mostrou imagens de uma tempestade extremamente rara e violenta na região, um tipo de formação climática que nunca foi observada em outros lugares. Esse fenômeno poderia ser responsável por muitos dos desaparecimentos, mas ainda há muitas dúvidas sobre sua real causa. Outra hipótese, mais fascinante, é a de que o Triângulo das Bermudas poderia ser uma espécie de portal para outra dimensão ou até mesmo um campo magnético alienígena. Alguns teóricos da conspiração acreditam que há bases extraterrestres ou tecnologia alienígena enterrada nas profundezas do oceano, influenciando os eventos que ocorrem na região. Esses teóricos apontam para os relatos de testemunhas que afirmam ter visto luzes estranhas ou objetos voadores não identificados perto dos locais dos desaparecimentos. Embora a maioria dos cientistas rejeite essa teoria, o fato de que tantos desaparecimentos ocorrem em um único lugar continua a alimentar a especulação. E há ainda quem acredite que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser resultado de uma série de coincidências trágicas. A área coberta pelo Triângulo das Bermudas é uma das mais movimentadas do mundo, com grande fluxo de aviões e embarcações. Com tantas viagens acontecendo na região, a probabilidade de incidentes fatais aumenta naturalmente. Quando eventos inexplicáveis ocorrem em um local onde há tantos incidentes, isso pode gerar uma impressão de que há algo de sobrenatural em jogo, quando na verdade se trata apenas da combinação de circunstâncias imprevistas. Seja qual for a verdadeira explicação, o Triângulo das Bermudas continua a ser um dos maiores enigmas não resolvidos do mundo. As histórias de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis continuam a atrair a atenção de pesquisadores, curiosos e aventureiros, que estão em busca da verdade por trás desses eventos. Até hoje, a região continua a ser um local onde a ciência e a imaginação se encontram, em uma tentativa constante de desvendar os segredos que o oceano guarda. O Triângulo das Bermudas nos lembra que, por mais que possamos ter avançado em nosso entendimento sobre o mundo, ainda existem mistérios que desafiam as fronteiras do conhecimento humano. Enquanto não houver uma explicação definitiva para o que ocorre nessa região, ele permanecerá como um dos maiores enigmas da Terra, onde a realidade e o desconhecido se misturam, criando um fascínio que perdura até hoje. Atlântida, a lendária cidade que, segundo os relatos antigos, afundou em um único dia e noite de inundações. Sua história tem sido passada de geração em geração, inspirando mistérios, teorias e uma busca incessante por respostas. Mas, será que Atlântida realmente existiu, ou tudo não passa de uma fábula? E se essa cidade perdida for mais do que uma história, mas um fragmento de um passado esquecido, o que sabemos sobre ela é tão enigmático quanto os próprios relatos. A primeira menção de Atlântida foi feita pelo filósofo grego Platão, por volta de 360 a.C. Em seus diálogos Timeu e Critias, Platão descreve uma poderosa e avançada civilização que existia cerca de 9.000 anos antes de sua época. Segundo ele, Atlântida era uma ilha imensa, localizada além das colunas de Hércules, ou o que hoje conhecemos como o Estreito de Gibraltar. Platão disse que os Atlantes eram um povo muito próspero e tecnologicamente avançado.
possuindo um império vasto e uma sociedade altamente desenvolvida. Mas, apesar de sua grandeza, a civilização de Atlântida era dominada pela corrupção e pela arrogância, o que, segundo Platão, levou à sua queda. A história de Atlântida é dramática. De acordo com Platão, a cidade foi submersa no mar após um cataclismo devastador, em que um terremoto e uma série de inundações massivas destruíram a ilha em um único dia e noite. O evento foi tão catastrófico que a própria Atlântida desapareceu da face da Terra, e qualquer vestígio de sua existência foi apagado, tornando-a uma lenda perdida no tempo. Mas será que Platão estava apenas criando uma história para ilustrar uma lição moral, ou ele estava relatando um evento real? Existem muitas dúvidas sobre a veracidade da história de Atlântida. Alguns estudiosos acreditam que Platão pode ter exagerado ou distorcido eventos reais para transmitir um ensinamento sobre a moralidade e a decadência das civilizações. Outros, no entanto, acreditam que Platão pode estar descrevendo uma verdadeira catástrofe, ocorrida em uma época remota, que ficou registrada apenas como uma lenda. A busca por Atlântida não se limita às palavras de Platão. Ao longo dos séculos, exploradores, arqueólogos e cientistas têm procurado vestígios dessa misteriosa civilização. Mas onde exatamente Atlântida estava localizada? Ao longo do tempo, diversas teorias sobre o possível local de Atlântida surgiram. Algumas delas são plausíveis, enquanto outras são pura especulação. Uma das teorias mais populares é a de que Atlântida ficava no meio do Oceano Atlântico, o que explicaria o nome do local. De acordo com essa teoria, Atlântida estaria localizada entre a Europa e a América, e seria submersa por um terremoto ou algum outro tipo de cataclismo natural. Outro local sugerido como sendo o possível local de Atlântida é a região do Mar Egeu, perto da Grécia. Essa teoria é baseada em algumas semelhanças geográficas e culturais entre a civilização minoica, que prosperou na ilha de Creta, e a descrição de Platão sobre Atlântida. A ideia é que a civilização minoica, conhecida por sua avançada tecnologia e pela sua repentina queda, pode ter sido a verdadeira inspiração para a história de Atlântida. Há também teorias que sugerem que Atlântida poderia estar localizada nas Ilhas Canárias, nas Bahamas ou até mesmo na Antártida. Esses locais foram considerados por suas características geológicas e lendas locais que parecem se alinhar com a descrição feita por Platão. A ideia de que Atlântida pode estar na Antártida, por exemplo, é baseada em uma hipótese intrigante de que, durante uma era glacial, a região da Antártida teria sido muito mais temperada e habitável antes de ser coberta por gelo. Além dessas localizações, há ainda quem acredite que Atlântida não era uma ilha física, mas sim uma civilização subterrânea ou até mesmo uma civilização que existia em uma dimensão paralela, de alguma forma conectada ao nosso mundo. Essa teoria se baseia nas muitas lendas de cidades perdidas e misteriosas que surgem ao redor do globo, onde culturas antigas falam sobre civilizações que viveram antes de nosso tempo, com conhecimentos e tecnologias além da nossa compreensão. O que torna a busca por Atlântida ainda mais fascinante é que, independentemente do local onde ela possa ter existido, há muitos relatos de culturas antigas que compartilham histórias similares de uma civilização perdida. Desde as lendas maias e astecas na América Central até as histórias de civilizações submersas nas tradições dos povos do Pacífico, muitos acreditam que há uma conexão entre esses mitos e a história de Atlântida. O que eles têm em comum? Uma civilização avançada que, devido à sua decadência ou destruição por cataclismos naturais, desapareceu e se tornou um mistério. A arqueologia também tem tentado desvendar os segredos de Atlântida. No entanto, mesmo com os avanços nas tecnologias modernas de escavação e mapeamento, até hoje, nenhum vestígio definitivo de Atlântida foi encontrado. O que se sabe é que, no fundo do mar, há diversas estruturas e ruínas submersas que poderiam ser vestígios de uma civilização antiga. Algumas dessas descobertas foram feitas perto das Ilhas Bahamas, em locais como a Ilha Bimini, onde se encontram formações rochosas que alguns acreditam ser parte das fundações de uma cidade submersa. No entanto, a maioria dos arqueólogos e cientistas permanece cética quanto a essas descobertas, alegando que são mais provavelmente formações naturais. O que é realmente fascinante sobre Atlântida não é apenas a busca por uma cidade perdida, mas o que ela representa. A história de Atlântida fala sobre os limites do conhecimento humano, a arrogância das civilizações e a busca pela sabedoria que transcende o tempo. Talvez, em algum lugar do fundo do mar ou em algum canto esquecido da Terra, haja respostas para o que realmente aconteceu com Atlântida. E se essa cidade realmente existiu, o que ela pode nos ensinar sobre nossa própria civilização e o que o futuro nos reserva? Atlântida é mais do que uma lenda, é um símbolo do que foi perdido e do que pode estar esperando para ser redescoberto. A busca por ela, assim como muitos outros mistérios da humanidade, continua a fascinar e a inspirar gerações, mantendo viva a chama da curiosidade e da esperança de que, um dia, os segredos do passado serão revelados. Até lá, Atlântida permanecerá, como sempre, perdida, mas nunca esquecida. O universo, com toda a sua grandiosidade e complexidade, ainda guarda muitos segredos que os cientistas tentam, incansavelmente, desvendar. Um dos maiores mistérios da física moderna envolve duas entidades enigmáticas: a matéria escura e a energia escura. Embora esses conceitos tenham sido identificados de forma indireta, ainda não sabemos exatamente o que são ou como funcionam. O que sabemos, no entanto,
é que elas representam a maior parte do universo, mas continuam a escapar da nossa compreensão. Comecemos pela matéria escura. Em 1933, o astrônomo suíço Fritz Zwicky foi um dos primeiros a sugerir que havia algo invisível influenciando o movimento das galáxias em um aglomerado conhecido como coma. Ele percebeu que a velocidade com que as galáxias se moviam não correspondia à quantidade de matéria visível que existia nelas, sugerindo que havia algo mais, algo invisível, que estava influenciando a gravidade. Esse algo mais foi nomeado de matéria escura, e até hoje permanece um dos maiores enigmas da cosmologia. A matéria escura não emite, reflete ou absorve luz, o que a torna completamente invisível para os telescópios que captam radiação eletromagnética. Ela não pode ser detectada diretamente, mas sua presença é inferida por meio de seus efeitos gravitacionais. A matéria escura é responsável por aproximadamente 27% da massa e energia do universo. Isso mesmo, ela representa mais de um quarto de tudo que existe no cosmos, mas, paradoxalmente, não podemos vê-la, tocá-la ou medir diretamente. Sabemos de sua existência porque ela influencia a maneira como as galáxias se movem, como elas se formam e como se agrupam em grandes estruturas chamadas aglomerados de galáxias. Uma das maneiras pelas quais os cientistas identificaram a matéria escura é através da observação do fenômeno conhecido como lente gravitacional. Esse efeito ocorre quando a luz de objetos distantes, como galáxias e estrelas, é distorcida pela presença de grandes concentrações de matéria. Quando a luz passa por regiões do espaço onde há grandes quantidades de matéria escura, ela é curvada, criando imagens distorcidas ou múltiplas de um único objeto distante. Esse fenômeno nos dá pistas sobre a distribuição da matéria escura no universo, mas, apesar dos avanços, a natureza da matéria escura ainda é um mistério. Uma das hipóteses mais populares para explicar a matéria escura é que ela é composta por partículas subatômicas que interagem muito fracamente com a matéria comum, tornando-as extremamente difíceis de detectar. Uma dessas partículas hipotéticas é chamada de VIMP, que é a sigla para Vehicle Interacting Massive Particle, partícula massiva de interação fraca. Outra possibilidade é que a matéria escura seja formada por partículas chamadas axions, que são ainda mais leves que os WIMPs e que interagem de maneira ainda mais sutil com a matéria visível. No entanto, até agora, nenhuma dessas partículas foi detectada diretamente, o que deixa os cientistas em constante busca por evidências que possam confirmar ou refutar essas hipóteses. Agora, se a matéria escura já é tão misteriosa, a energia escura parece ser ainda mais desafiadora. Enquanto a matéria escura compõe cerca de 27% do universo, a energia escura é responsável por aproximadamente 68%. Juntas, a matéria escura e a energia escura formam cerca de 95% do universo, enquanto toda a matéria que podemos ver, estrelas, planetas, galáxias e tudo mais, representa apenas 5% de tudo o que existe no cosmos. Mas o que é a energia escura? A primeira pista sobre a existência da energia escura surgiu em 1998, quando duas equipes independentes de astrônomos estavam estudando a expansão do universo. Eles estavam observando supernovas distantes, que são explosões de estrelas, e esperavam que o universo estivesse desacelerando sua expansão devido à força gravitacional da matéria visível. No entanto, o que descobriram foi surpreendente. A expansão do universo não estava desacelerando, mas sim acelerando. Esse fenômeno inesperado sugeriu que alguma força desconhecida estava empurrando o universo para fora, fazendo com que ele se expandisse a uma taxa cada vez maior. A única explicação plausível para esse comportamento era a existência de uma forma de energia invisível e repulsiva, que foi chamada de energia escura. A energia escura tem um efeito oposto ao da matéria comum e da matéria escura. Enquanto a gravidade atrai a matéria, a energia escura tem o efeito de repeli-la. Isso significa que, em vez de puxar as galáxias e o espaço-tempo em direção umas às outras, a energia escura está forçando o universo a se expandir cada vez mais rápido. Até hoje, não sabemos o que é exatamente a energia escura, mas ela parece ser uma característica fundamental do próprio espaço-tempo, afetando a geometria do universo de maneira que ainda não conseguimos entender completamente. Uma das teorias sobre a natureza da energia escura é que ela está relacionada a uma propriedade fundamental do espaço, chamada de constante cosmológica. A constante cosmológica foi originalmente proposta por Albert Einstein em 1917 como uma maneira de explicar a estabilidade do universo, que ele acreditava ser estático. Mais tarde, Einstein abandonou essa ideia, chamando-a de erro. Mas, com a descoberta da aceleração da expansão do universo, os cientistas começaram a considerar novamente a constante cosmológica como uma possível explicação para a energia escura. Outra teoria é que a energia escura poderia ser uma forma de campo desconhecido, semelhante ao campo magnético ou ao campo elétrico, mas que tem efeitos muito mais profundos sobre o espaço-tempo. Esse campo poderia estar presente em toda parte do universo, afetando sua estrutura e expansão em uma escala cósmica. Embora essas ideias sejam intrigantes, nenhuma delas tem uma confirmação direta, e a energia escura permanece como uma das maiores questões não resolvidas da física moderna. Em resumo, a matéria escura e a energia escura são dois dos maiores mistérios do cosmos. Juntas, elas formam a maior parte do universo, mas continuam sendo invisíveis para nós, impossíveis de detectar diretamente.
Elas desafiam nossa compreensão da física e da cosmologia, forçando cientistas a repensar nossas noções de matéria, energia e a própria natureza do espaço-tempo. A busca por respostas sobre a matéria escura e a energia escura continua a ser um dos maiores desafios da ciência moderna, e talvez, no futuro, possamos finalmente entender esses mistérios e, quem sabe, descobrir que o universo é muito mais estranho e surpreendente do que imaginamos. No final do século XVI, um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos começou a se desenrolar na costa da Carolina do Norte. Um mistério que ainda hoje não tem uma explicação conclusiva: o desaparecimento da colônia de Roanoke. O que aconteceu com os 115 colonos que desapareceram sem deixar vestígios? Esse caso estranho e inexplicável ainda deixa historiadores e arqueólogos tentando entender o que realmente aconteceu naquela remota ilha, onde um dos primeiros experimentos de colonização no Novo Mundo falhou de forma misteriosa e desconcertante. A história de Roanoke começa em 1585, quando o famoso explorador inglês Sir Walter Raleigh recebeu uma autorização da Rainha Elizabeth I para estabelecer uma colônia na América. Raleigh, interessado em expandir os interesses britânicos no Novo Mundo, enviou uma expedição composta por cerca de 100 homens para fundar uma colônia na costa da América do Norte. Eles chegaram à ilha de Roanoke, no que hoje é a Carolina do Norte, e fundaram o que ficou conhecido como a colônia de Roanoke. No entanto, essa primeira tentativa de colonização não foi bem sucedida. Após alguns meses, devido a dificuldades com os nativos, falta de suprimentos e outros problemas, a expedição foi forçada a retornar à Inglaterra. Em 1587, Raleigh decidiu enviar um novo grupo de colonos, desta vez composto por 115 pessoas, incluindo mulheres e crianças, para tentar novamente estabelecer uma colônia permanente. Dessa vez, o líder da expedição foi John White, que foi encarregado de supervisionar a construção da nova colônia. A viagem foi longa e difícil, e o grupo chegou a Roanoke apenas em julho de 1587. Eles começaram a construir suas casas e estabelecer a colônia, mas logo enfrentaram problemas similares aos da primeira expedição. Suprimentos escassos, conflitos com os nativos e a pressão para enviar relatórios à Inglaterra deixaram a situação tensa. John White, percebendo a necessidade urgente de mais recursos, decidiu retornar à Inglaterra para buscar ajuda e suprimentos. No entanto, a situação política na Inglaterra fez com que sua volta fosse mais demorada do que o esperado. Quando White partiu, ele deixou as 115 pessoas sob a supervisão de um único comandante, confiando que retornaria em breve. A viagem de White de volta à Inglaterra foi longa, e devido à guerra entre Inglaterra e a Espanha, ele não conseguiu voltar a Roanoke até 1590. Quando finalmente retornou, ele encontrou a colônia completamente vazia. O que aconteceu com os colonos? Não havia sinais de luta ou morte. As casas estavam abandonadas, e não havia vestígios de corpos ou de uma luta violenta. O único indício deixado para trás foi uma palavra inscrita na árvore: Croatoan. O que significava esse enigma? Croatoan era o nome de uma ilha próxima, hoje conhecida como a Ilha Terras, e também o nome de uma tribo nativa americana da região. O fato de a palavra estar gravada na árvore deixou muitos historiadores e especialistas perplexos. Era uma pista. O que significava exatamente essa inscrição? White e sua equipe procuraram a ilha de Croatoan, mas não conseguiram encontrar nenhum sinal dos colonos desaparecidos. A busca foi frustrante, e o mistério de Roanoke nunca foi resolvido. A primeira hipótese é que os colonos tenham sido atacados e mortos pelos nativos. No entanto, não há sinais claros disso. Não foram encontrados corpos ou vestígios de violência nas casas abandonadas. Algumas teorias sugerem que, ao enfrentar a escassez de alimentos e o conflito com os nativos, os colonos de Roanoke poderiam ter decidido se integrar às tribos locais, adotando novos modos de vida. A inscrição Croatoan poderia ser uma indicação de que eles tentaram se refugiar na ilha de Croatoan ou até mesmo se juntar à tribo Croatoan, como uma forma de sobrevivência. Outra teoria bastante debatida é a de que os colonos foram atacados por uma tempestade ou sofreram de alguma doença, o que poderia ter levado ao seu desaparecimento. O fato de White ter sido incapaz de encontrar qualquer vestígio deles quando retornou, junto com o fato de a colônia ter sido deserta, levanta a possibilidade de que um evento catastrófico tenha ocorrido, levando todos a desaparecerem sem deixar sinais de suas mortes. Há também uma teoria mais fantástica, que sugere que o desaparecimento de Roanoke tenha algo a ver com a magia ou o paranormal. Algumas versões do mistério falam de fenômenos inexplicáveis, como desaparecimentos instantâneos, que teriam levado os colonos a sumir sem deixar vestígios. No entanto, essa teoria é mais fantasiosa e não é amplamente aceita pelos estudiosos, que geralmente procuram explicações mais tangíveis e históricas. Com o passar dos anos, mais e mais teorias foram propostas para explicar o desaparecimento de Roanoke. Alguns acreditam que os colonos podem ter sido vítimas de piratas que os atacaram e depois destruíram todos os vestígios. Outros sugerem que eles foram forçados a se mudar para outra parte da América, talvez devido a dificuldades de sobrevivência ou a uma ameaça iminente. A possibilidade de que os colonos tenham se mudado para outra parte da costa, ou até mesmo para o interior do continente, também é considerada. No entanto, nenhuma dessas teorias foi confirmada.
A verdade é que o desaparecimento de Roanoke permanece como um dos maiores mistérios da história americana. Com o passar dos séculos, a colônia de Roanoke tornou-se um símbolo de desaparecimento inexplicável e de tragédia. Embora a palavra Croatoan tenha sido uma pista importante, ninguém jamais conseguiu entender completamente o que aconteceu com aqueles 115 colonos. A pesquisa arqueológica na área de Roanoke tem sido limitada, mas com o avanço das tecnologias modernas, como análise genética e escavações mais profundas, novas evidências podem surgir para ajudar a resolver esse mistério. Até hoje, o caso de Roanoke permanece como um enigma fascinante, que intriga tanto historiadores quanto o público em geral, e continua a ser um dos maiores mistérios não resolvidos da história da colonização americana. O desaparecimento da colônia de Roanoke, sem dúvida, deixa uma marca indelével na história dos Estados Unidos. E, até que surjam novas descobertas ou explicações, o que aconteceu com os colonos de Roanoke continuará a ser uma das questões mais fascinantes e inexplicáveis da história mundial. Em 1912, um antiquário chamado Wilfrid Voynich fez uma descoberta que alteraria o curso da história dos mistérios não resolvidos para sempre. Ele encontrou um livro antigo e misterioso em uma biblioteca italiana, cujas páginas estavam cobertas por um conjunto de símbolos e desenhos incompreensíveis. Este livro, agora conhecido como os Manuscritos de Voynich, se tornou um dos maiores enigmas da história da criptografia, da linguística e da história das ciências. Até hoje, mais de 100 anos após sua descoberta, ninguém foi capaz de decifrar seu conteúdo de forma conclusiva. O que está escrito nesse manuscrito? Quem o escreveu? E, talvez a pergunta mais intrigante de todas, o que ele está tentando comunicar? Os manuscritos de Voynich datam do início do século XV, mas a sua origem permanece um mistério. O livro é composto por cerca de 240 páginas, algumas das quais estão faltando, e está recheado de uma escrita única, desconhecida e aparentemente sem sentido. O alfabeto utilizado no manuscrito é totalmente distinto de qualquer linguagem conhecida e, apesar de inúmeras tentativas de criptógrafos, linguistas e especialistas, ninguém foi capaz de decifrá-lo até hoje. O livro é ricamente ilustrado com desenhos que mostram uma variedade de plantas desconhecidas, diagramas astrológicos, figuras humanas envolvidas em rituais e até mesmo criaturas míticas. As imagens são surrealistas, e muitas delas não podem ser identificadas com certeza. A vegetação representada no manuscrito, por exemplo, é composta por plantas que não correspondem a nenhuma espécie conhecida, e isso leva a crer que as ilustrações podem ter sido criadas a partir da imaginação de quem escreveu o livro ou, como alguns especulam, podem ser uma tentativa de mostrar plantas que existiam em algum lugar do mundo que não era conhecido na época. Os cientistas e especialistas em criptografia que tentaram decifrar os manuscritos de Voynich ao longo dos anos têm sido incapazes de encontrar qualquer padrão lógico na escrita. A maioria dos esforços para decifrá-los envolvem abordagens modernas, como a utilização de computadores para analisar os padrões dos símbolos, mas até agora todas as tentativas falharam. Alguns sugerem que o texto pode ser uma cifra complexa, uma espécie de código que ainda não foi quebrado, enquanto outros acreditam que o manuscrito pode ser uma língua completamente nova, que nunca foi falada ou escrita por nenhuma cultura conhecida. Uma das teorias mais fascinantes sobre os manuscritos de Voynich é a ideia de que eles contêm um conhecimento oculto de alguma civilização perdida ou uma filosofia secreta. Alguns acreditam que o autor do manuscrito poderia ter sido um alquimista ou um estudioso de práticas místicas, e que o livro é uma compilação de sabedoria esotérica. A presença de diagramas astrológicos e de figuras enigmáticas alimenta essa teoria, sugerindo que o livro pode conter um sistema de crenças oculto ou uma coleção de conhecimentos antigos, proibidos ou perdidos. Porém, a teoria mais popular é que o manuscrito é uma fraude, criado por um autor desconhecido com o objetivo de enganar ou criar um mistério que perdurasse ao longo dos séculos. Essa hipótese é alimentada pela própria natureza do livro, que é incrivelmente bem feito e parece estar repleto de simbolismos e códigos complexos. Alguns sugerem que o autor pode ter inventado a escrita e as imagens apenas para criar algo que fosse inteiramente novo, sem qualquer mensagem real ou significativa. Nesse caso, o enigma dos manuscritos de Voynich seria um tipo de jogo intelectual, uma brincadeira projetada para intrigar e confundir aqueles que o encontrassem no futuro. Além disso, há algumas teorias que envolvem a origem do livro, como a possibilidade de que ele tenha sido escrito por um grupo de estudiosos medievais, talvez até mesmo por um autor de uma tradição esotérica desconhecida. O manuscrito é datado, por meio de métodos de datação por carbono, de aproximadamente de 1404 a 1438, um período em que havia um grande interesse por alquimia e astrologia na Europa. De acordo com essa teoria, o livro teria sido escrito por alguém com vasto conhecimento sobre as ciências ocultas e o misticismo. No entanto, até hoje, nenhuma evidência concreta foi encontrada para apoiar essa hipótese. Uma das descobertas mais intrigantes sobre os manuscritos de Voynich é que, por mais que se tente decifrá-lo, ele parece resistir a todos os métodos tradicionais de criptografia. Em 2017, um grupo de cientistas da Universidade de Alberta, no Canadá, utilizou técnicas de aprendizado de máquina para tentar decifrar o manuscrito. Usando um algoritmo capaz de analisar a estrutura linguística do texto, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o manuscrito poderia ser uma língua natural, e não uma cifra, mas, mesmo assim, não conseguiram encontrar uma tradução definitiva.
Isso leva à especulação de que, embora o texto tenha uma estrutura gramatical, o vocabulário utilizado seja completamente inventado, o que dificulta a decodificação. Além disso, alguns estudiosos sugerem que o autor do manuscrito poderia ter sido um monge, possivelmente um membro de um monastério medieval, já que o livro foi encontrado em uma biblioteca de um convento italiano. A teoria de que o livro possa ter sido escrito por um monge ou erudito do período medieval também é plausível, pois durante esse tempo muitos estudiosos e alquimistas estavam ocupados com o estudo de textos secretos, magias antigas e outras formas de sabedoria oculta. A falta de respostas definitivas levou ao surgimento de inúmeras teorias sobre os manuscritos de Voynich. Muitos especialistas sugerem que, enquanto o livro contém informações e ideias que parecem fora de lugar para o seu tempo, ele também pode ser uma espécie de texto de ficção ou fantasia. Algumas teorias ainda acreditam que ele é um manual de magia ou um compêndio de rituais antigos. Outras consideram a hipótese de que o livro seja uma obra fictícia criada com a intenção de confundir e fascinar as gerações futuras. Por fim, o que torna os manuscritos de Voynich tão intrigantes é que, embora seja um mistério não resolvido, o livro continua a atrair pesquisadores de todo o mundo. Sua complexidade e as possibilidades de um manuscrito ser um texto codificado ou uma linguagem completamente desconhecida mantêm a chama da curiosidade acesa. O que ele realmente contém? Será que, algum dia, a chave para desvendar seu conteúdo será descoberta? Ou será que os manuscritos de Voynich permanecerão um enigma que desafia a compreensão humana por gerações futuras? Por mais de 100 anos, este livro desafiou as mentes mais brilhantes e, até hoje, ele continua a nos fascinar com sua mensagem invisível. Esses são apenas alguns dos maiores mistérios que a humanidade ainda tenta resolver. O que será que o futuro nos reserva? Quais segredos ainda estão escondidos à espera de serem descobertos? Agora, como prometido, se você quer aprender como transformar sua vida e ganhar em dólares, sem sair do conforto de sua casa, clique no link na descrição para saber mais. E, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal para mais vídeos incríveis como este.